Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no ano novo, já é 2022 e eu sei, eu creio e eu profetizo na sua vida que Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai fazer o rosto dele se resplandecer na sua vida, vai te dar paz, livramentos. Deus tem essa palavra para nós agora, logo depois da oração. Eu creio que vai ser um ano abençoado, com lutas, com certeza. Muitos desafios nós temos pela frente, mas nós temos Deus ao nosso lado. Então nós temos a vitória assegurada em nossas vidas, no nome de Jesus. Deixe-me orar com você e pedir para que Deus abençoe a sua vida nesse novo ano que se inicia. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, que maravilha, ó Deus, recebemos de Ti essa dádiva, essa oportunidade de iniciarmos o ano, Deus, na Tua presença, de colocarmos no altar do Senhor esse novo tempo nas nossas vidas que o Senhor mesmo nos concedeu. Então é de Ti para nós e de nós para Ti que nós colocamos, ó Deus, no altar da adoração, no altar da oração, ó Deus, esse ano novo das nossas vidas que se inicia. Que o Senhor nos guie por ele, que o Senhor nos livre de todo mal durante todo o percurso, que o Senhor nos abençoe durante todos esses próximos dias do ano, Deus, em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor nos dê vitórias incontáveis, conquistas, ó Deus, em nome de Jesus. Que seja um ano próspero nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto em que eu quero me basear para trazer uma palavra de incentivo, de ânimo para você nesse próximo ano, se encontra no Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, o capítulo 8, do versículo 13 em diante, é o final, ou pelo menos assim, de um tempo muito difícil, mas ao final desse tempo difícil, uma perspectiva diferente da vida. Em nome de Jesus, que a gente possa absorver essa palavra para sermos abençoados. Diz o seguinte, Gênesis 8, 13: no primeiro dia do primeiro ano, mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca, com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Vejam que coisa importante. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Vejam que Deus diz isso não porque o dilúvio tinha acabado, mas porque Noé fez um altar e ofereceu um holocausto para ele. Aquele cheiro suave, agradável, aquele aroma fez com que Deus dissesse isso: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inclinado inteiramente para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez.
enquanto durar a terra, em plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Até aí. Essa é uma das histórias bíblicas mais conhecidas no mundo todo. Uma história de recomeços e de novas oportunidades. É como a gente está de frente com esse novo ano, a mesma história. A história de um homem que ousou confiar em Deus, se expondo por um bom tempo ao ridículo, servindo de chacota por construir uma embarcação de proporções gigantescas para a época essa em que nem sequer chovia, e num lugar que não tinha água por perto. Não, onde que é? Para que um barco num lugar que nem água tem? Mas a chuva veio de cima, as águas saíram de baixo da terra, aquele aguaceiro, aquela chuvarada, aquele dilúvio, e Noé e sua família foram poupados da morte, embora tenham tido que passar por esse período de destruição. E agora chega o momento deles saírem da arca para retomar a vida. Esse foi o texto que nós lemos. Eu preciso lembrar você que, apesar da gente viver perto de Deus, apesar de Deus falar conosco, apesar dessas coisas que Noé viveu, nós somos seres humanos, e como seres humanos há algumas coisas que florescem em nós, dentro de nós, com muita facilidade. A apreensão, ficar apreensivo, ansioso, as incertezas. Eu acredito que Noé e a sua família, sua esposa, seus filhos, talvez muito mais do que ele, tiveram todos esses sentimentos. Aquele período que eles tiveram na arca, aquele lockdown, porque eles ficaram isolados lá naquela arca cerca de 1 ano e 15 dias. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, até as águas se secarem, até eles poderem sair da arca, foi 1 ano e 15 dias, é muito tempo. E eles tiveram que lidar com tudo isso. Mas a história de Noé e da família dele e dos animais que estavam na arca não termina assim. Não é um final triste, é um final aberto a novas possibilidades. Eles superaram aquele período, aquela coisa ruim que eles tinham vivido, aquela dificuldade, aquela visão da destruição que eles tiveram que testemunhar. Eles superaram tudo e a vida foi retomada. Então esse texto que nós lemos fala disso, de como Deus trata a quem lhe é fiel, fala de como a morte não tem poder sobre quem é fiel a Deus, fala de como é possível tocar a vida sendo fiel a Deus, mesmo estando cercado por um cenário de morte, corrupção, destruição. É possível. Gente, essa não é só a história de Noé. Essa não é a história só de Noé. É a saga de todo ser humano que tem parte com Deus. É a saga de todo crente em Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Deus, nós enfrentamos o que tiver que enfrentarmos, o que tivermos que enfrentar, e no final, seja lá qual for esse final, a gente vence, porque com Deus a gente vence sempre, até quando morre, por mais sem graça que isso nos pareça, como Paulo bem testemunhou a respeito da sua fé, Ele disse o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o lema do verdadeiro adorador, de quem realmente crê que a sua vida está nas mãos de Deus. Mas eu não quero entrar por esse viés hoje. Hoje é dia de falarmos de vida e não de morte. Hoje é dia de celebrarmos a vida, já que Deus nos concedeu isso. Nós estamos vivos,
Vamos celebrar a vida, vamos louvar a Deus por isso. Nos últimos anos, nós temos sobrevivido a uma pandemia, nós temos sobrevivido aos lockdowns, nós temos sobrevivido aos desmandos de políticos amorais, nem imorais eles são amorais. Nós temos sobrevivido aos preços abusivos. Não tem sido fácil, mas nós temos passado por isso, porque Deus está conosco. O cenário mundial está bastante instável, mas nós estamos aqui, eu e você que está me assistindo, e por isso temos todos os motivos para dar glória a Deus, honra, louvor, adorarmos a esse Deus maravilhoso que nos trouxe até aqui. Ele tem nos conduzido por esse cenário de destruição todo, e a vida tem florescido apesar de todos os percalços. Por isso eu quero encorajar você a permanecer firme na fé, assim como Noé permaneceu, e por ele ter permanecido, ele colheu para si, para a sua família e para nós que estamos aqui hoje, os frutos disso. Por causa da fé de Noé, nós chegamos aqui. E quero fazer isso, eu quero encorajar você lembrando algumas das verdades bíblicas que nos acompanham na nossa jornada de fé, ainda que a gente muitas vezes não esteja consciente disso, ainda que por alguns momentos isso fuja da nossa mente. E a primeira delas se encontra no Salmo 46, versos 1 a 3. Lá está escrito o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que, mais uma vez essa expressão se apresenta a nós, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela fúria dos mares, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu não tenho dúvidas disso. Então, gente, temos diante de nós uma oportunidade extraordinária de conhecer a Deus num outro nível, assim como em todas as manhãs quando nós acordamos nessa terra. Um dia que se inicia, uma semana que começa, um mês que entra, um novo ano. Tudo isso são oportunidades que Deus nos concede de subirmos de nível na nossa relação com Ele, de crescermos na fé, de aprendermos a confiar nele, de aprendermos a descansar nele, ao invés de nos desesperarmos ou desistirmos. Então nós temos diante de nós a oportunidade de dar mais um passo na direção do autor e consumador da nossa fé. Temos diante de nós a oportunidade de abrir mais espaço para Deus em nossas vidas. Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro para nós nas horas mais turbulentas, mais angustiantes, mais difíceis, inclusive e principalmente quando a gente fica sem os recursos naturais. Noé e sua família experimentaram isso. Lá dentro daquela arca, eles estavam à mercê da proteção divina, e Deus os guardou. Nós temos visto nos últimos dias os estragos que as chuvas e as enchentes têm causado na Bahia e em Minas Gerais. Casas destruídas, bens materiais igualmente destruídas, vidas ceifadas. É um cenário desolador a gente assistir aquilo pela televisão, mas nós estamos aqui numa vida calma, tranquila, enquanto aquelas pessoas estão sofrendo por tudo que lhes aconteceu. No dilúvio, gente, foi bem pior. O número de vidas perdidas lá foi incalculável. Haja visto que só sobrou uma família. Mas Deus protegeu os que estavam dentro da arca, e assim, eu profetizo,
na sua vida que Ele fará conosco em 2022. Então receba isso como uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai nos proteger em 2022, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nesse caso, metaforicamente falando, Deus é a nossa arca, Ele nos guarda dentro de si. Uma outra palavra que eu gostaria que você levasse consigo para 2022 se encontra no Salmo 121, verso 8. Eu gosto muito desse salmo, mas raramente eu falo dessa passagem. Diz assim lá: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. E é o que Ele tem feito até aqui, e é o que Ele fará em 2022, não porque eu estou mandando, é porque nossas vidas estão nas mãos de Deus, e Ele cuida dos seus. Ele guardou a nossa entrada no ano, e guardará a nossa saída dele, e assim sucessivamente. A graça de Deus é algo extraordinário, e ela nos trouxe até aqui, e continuará nos levando e nos guardando, assim como guardou Noé e a sua família, os animais que estavam na arca. Para quê? Para que a vida fosse retomada de onde foi praticamente erradicada. Então, Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída, e durante uma coisa e outra, Ele nos guarda também. Não é só um ponto, não é algo pontual, não é só a entrada e a saída, é a entrada e o percurso todo até a saída. Há centenas de passagens bíblicas que nos mostram Deus guardando o seu povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É verdade que nem sempre as entradas são agradáveis, como a de um ano novo, em que a gente faz festa e tudo mais, em que a gente celebra a entrada. Às vezes a gente entra em umas roubadas também, mas mesmo assim Deus nos guarda, porque a gente faz muita coisa sem consultar Deus, e mesmo assim Ele nos guarda. Ele guarda a nossa saída, em muitos casos Ele aponta a saída para nós, Ele abre portas que estão fechadas, e Ele despedaça ferrolhos e grilhões que nos impedem de viver livremente. Noé construiu a arca, mas foi Deus que os guardou da destruição. Deus tem guardado a nossa entrada e a nossa saída, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Guardar é estar de vigia, é estar de prontidão, é estar de olhos abertos. Deus está de olho na gente, e esse tipo de vigilância é muito benéfico para nós. É muito bom, é muito importante que Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre nós. Ele está vigiando, não no sentido de não permitir que a gente faça as coisas, mas no sentido de nos poupar de certos sofrimentos, de certos aborrecimentos. Então, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, e guardará a nossa saída de 2022, já que Ele guardou a nossa entrada. Uma outra palavra se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versos 2 e 3, diz lá assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, palavras do Senhor, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, esse não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Esses versículos parecem ser Deus mencionando certos acontecimentos. É como se Ele estivesse citando, falando da experiência de Noé no dilúvio. É como se Ele estivesse falando da travessia do povo de Israel pelo mar. É como se Ele estivesse citando a situação de Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo ardente. É como se Ele estivesse falando dos discípulos atravessando, os discípulos de Jesus atravessando o mar da Galileia durante aquela tempestade, enquanto Jesus dormia tranquilamente no barco. Eu sei que Isaías viveu muitos séculos antes dos discípulos, e obviamente ele não poderia ter
conhecimento disso, mas Deus sabia, Deus tinha conhecimento, porque para Ele não há passado, nem presente, nem futuro. Deus vem desenrolando o tapete da história para nós, enquanto nós caminhamos sobre esse tapete em direção ao futuro que Ele já conhece. Então essa passagem de Isaías fala dos livramentos que Deus pode e vai nos dar durante todo o ano de 2022. Nós vamos passar por muita coisa, porque nós sempre passamos por muita coisa, só que algumas dessas coisas a gente tem consciência e a maioria delas não. Aquela história de anjo da guarda é uma verdade. Há livramentos que Deus nos dá que a gente nem faz ideia. Eu sei que se eu pudesse falar com você, se fosse interativa essa mensagem, eu te perguntasse se você tem algum testemunho de livramento miraculoso, eu sei que você teria algo para contar. Eu já experimentei isso na minha vida, falo, foi um milagre. E se foi um milagre, foi Deus que nos livrou. Então, nós estamos cercados por perigos constantes, mas Deus não dorme, diz o Salmo 121. Nós é que comemos bronha muitas vezes. O nosso Deus nos livrará. Foi a frase que os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como você quiser, foi essa frase que eles usaram para falar ao rei Nabucodonosor quando foram sentenciados à fornalha de fogo. Dito e feito. No caso de Daniel, foi o rei Dario que disse que o Deus de Daniel o livraria. Livramentos, somos alvos do cuidado de Deus o tempo todo, e assim será por todo o ano de 2022, que assim seja para todos nós, em nome de Jesus. Uma outra palavra que a gente gosta muito, se encontra em Neemias, no capítulo 2, o verso 20, a parte A do versículo, primeira parte do versículo, Deus diz assim: o Deus dos céus nos fará prosperar. Essa é uma palavra que a gente gosta muito. Falou em prosperidade, é com a gente mesmo. E não é pecado querer ser próspero. Se fosse, Deus não nos prometeria isso. Mas uma coisa é certa, a prosperidade que Deus nos promete não é para nos destruir, é para nos abençoar. Portanto, quando a prosperidade vem de Deus, ela não destrói uma família, pelo contrário, ela une a família ainda mais. A prosperidade que vem de Deus não torna uma pessoa egoísta, avarenta ou insensível às necessidades alheias. Pelo contrário, faz da pessoa um canal de bênção. Prosperidade que vem de Deus produz vida e não morte, produz reconciliação e não separação, produz construção e não destruição. É a prosperidade que enriquece sem acrescentar dores. E eu quero profetizar isso na sua vida, que você seja próspero, que você seja próspera, que o shalom de Deus, e shalom não é só paz, shalom é um termo muito amplo no cumprimento do israelita, do judeu, que vai além da questão da paz, é bênção, é prosperidade, é saúde, é vida, é proteção, é amor de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus. Tudo isso, a soma dessas coisas é o shalom de Deus. Então que o shalom de Deus seja derramado sobre você durante todo o ano de 2022. E uma última palavra de encorajamento para a gente levar para o nosso ano de 2022. É uma palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que diz: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Essa é uma das razões pelas quais eu durmo muito bem. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Às vezes eu durmo pouco. Na maioria dos dias eu durmo pouco, mas sempre durmo bem. O pouco que eu durmo bem. Ninguém morre na véspera, diz o ditado, e é verdade. Nós não precisamos
ficar preocupados com medo de que alguma coisa ruim nos aconteça e roube a única vida que nós temos. Não. Dentre as tantas passagens que eu poderia citar aqui nessa mensagem, essa é uma que me assegura duas coisas. A primeira é que Deus tem algo para realizar em cada um de nós, em cada um dos seus filhos e filhas. E isso, quando eu leio isso me passa uma sensação muito forte de pertencimento, de fazer parte de algo realmente relevante, de saber que eu não sou um anônimo para Deus, que eu sou importante para Ele, porque Ele começou alguma coisa e Ele vai terminar aquilo que Ele começou na minha vida. Deus tem algo para fazer em mim, Deus tem algo para fazer na sua vida, em você. Eu não sou apenas mais um número para Deus, você não é invisível para Deus. Ele se importa comigo, se importa com você, mesmo eu não sendo, vamos dizer assim, um modelo de santidade, uma celebridade espiritual. Mesmo eu não sendo nada disso, Deus tem algo na minha vida, tem algo comigo em particular, que é só entre eu e Ele, dele para mim. E a segunda coisa é que quando essa obra dele em mim estiver terminada, eu estarei pronto para a vida eterna efetivamente. Então, durante todo o ano de 2022, aconteça o que acontecer, tenha sempre em mente que Deus vai estar trabalhando em você através do seu Espírito Santo para lhe tornar uma pessoa mais compatível com a vida eterna no céu. E se nós, da nossa parte, andarmos com Deus, todas essas palavras serão ainda mais otimizadas em nossas vidas. Não deixe que 2022 venha para cima de você e dê o tom da sua vida. Vá você com tudo para 2022, com todas essas palavras de encorajamento no seu coração, e lute, supere, alcance, vença, em nome de Jesus. O tempo que se seguiu depois que Noé e sua família saíram da arca não foi fácil. Eles tiveram que se restabelecer, achar um lugar para arar a terra, para plantar, para colher, esperar o tempo da colheita. Foi algo assim como que uma reconstrução depois de uma completa devastação. Mas a morte deu lugar à vida, a devastação deu lugar à reconstrução. O que se perdeu deu lugar a um novo começo, e Noé não se abateu. Você e eu também precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, e da nossa parte, no que depender de nós, fazemos desse ano o melhor ano das nossas vidas. E o que é que depende de nós? Tem aquela música, de final de ano, depende de nós, é do Ivan Lins, do Vitor Martins. E a última estrofe é muito interessante, diz lá: depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Eu gostaria de parafrasear essa última estrofe da seguinte forma: depende de mim se a minha vida ainda tem jeito, e apesar de tudo o que eu tenho feito, Deus me salvará. Deus será comigo, Deus me abençoará, Deus me livrará, Deus caminhará ao meu lado. Gente, o ano vai ser bom para quem se aproximar de Deus, e vai ser péssimo para quem se afastar de Deus. Essas palavras que eu compartilhei com vocês não são versículos tirados de uma caixinha de promessa, são palavras que vieram direto do trono de Deus para nós. Que elas surtam o efeito para o qual nos foram dadas, em nome de Jesus. Que Deus te dê tudo isso, e que você abrace tudo que Deus lhe der nesse ano de 2022, como quem sabe que está abraçando o próprio Deus, as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.